Muito boa noite a todos, a todas, a todes. Eu sou o professor Paulo Roberto Padilha, estou diretor pedagógico do Instituto Paulo Freire e hoje, dia 6 de julho de 2022, muito feliz, muito concentrado e alegre por estar com vocês, iniciando aqui o que nós chamamos do projeto de formação extensão universitária em movimento. Na verdade, vamos discutir hoje com dois convidados que vocês certamente conhecem, mas se não conhecem, vão conhecer, que participarão conosco numa discussão desse projeto que vamos explicar hoje também, né, sobre a extensão universitária em movimento, né, falando hoje especificamente de um tema gerador que foi escolhido também democraticamente no grupo que coordena, que participa deste projeto desde o início, é o tema chamado A Constituição de Concepções e Sentidos da Extensão Universitária. Afinal, quais são os sentidos da extensão universitária que temos, que tivemos, que queremos ter hoje e no futuro? Então, é um encontro que também faz parte de um programa, rumo a um programa que nós chamamos, né, ousadamente, de Programa Educação Universitária Emancipante. Vejam só vocês. Bem, para falarmos sobre isso hoje, vamos contar com a participação importante, então, de dois colegas, companheiros, professores, de todos nós, de todas nós, Moacir Gadotti e Roberto Gugel. A quem chamo aqui agora, então, pela ordem aí, né? Professor Moacir Gadotti, presidente de honra do Instituto Paulo Freire, seu fundador. Bem-vindo, professor. Olá, boa noite. Vamos pelos sentidos e concepções da extensão hoje, para um aperitivo do futuro curso, né? Que deve estar chegando por aí, mês de agosto, não é isso? No mês de agosto, na verdade, né, é uma formação que faremos juntos com vários educadores, vários debatedores, e além disso, né, Gadotti? Nós vamos conversar com pessoas das comunidades, dos territórios, que junto com as universidades do país, de outros países também, inclusive, têm realizado, têm praticado, têm vivido a extensão universitária que se faz hoje nos nossos recantos aí do país e de outros países. Então, será realmente uma reflexão processual para a gente, né, se formar conjuntamente. Eu já falei no encontro passado que fizemos aí, falando do primeiro tema gerador, que os nossos docentes vêm também para escutar experiências, aprendizados, saberes. Realmente faremos um diálogo intergeracional, intertransdisciplinar, entre as áreas várias do conhecimento, da cultura, das artes. Olha, estou apaixonado aí pela perspectiva desse projeto, que está caminhando e caminhando com os pés no chão. Um pé no chão, um outro pé no sonho. E para sonhar junto, nada melhor que temos aí o professor Roberto Gurgel. Bem-vindo, meu querido professor. Boa noite, amigos. É uma satisfação reencontrá-los e queria dizer da minha alegria de poder voltar a dialogar com o grupo que está participando desse momento inicial dessa formação e queria dizer da minha satisfação de saber que há interesse realmente na discussão desse tema, que para mim representa um tema importantíssimo na questão da realização da universidade para a sociedade e de pensar a universidade realmente em função de sua condição de ser um servir à nossa sociedade. Então é minha alegria grande de estar aqui com vocês mais uma vez. Vamos lá, vamos esperançar e vamos dialogar. Com muito prazer, né, professor Gurgel? O professor Gurgel, pessoal, que é também um dos idealizadores e responsáveis, né, Gurgel, por estarmos aqui juntos hoje, porque na sua experiência de vida, nas suas relações humanas, no seu trabalho acadêmico, nos movimentos sociais, nos conselhos de educação, o professor Gurgel, né, tem uma rede de relações pessoais e institucionais, como tem o professor Gadotti, muito importante para, juntos aqui, consolidarmos esse projeto. Então, eu gostaria de, primeiramente, agradecer aí a nossa equipe técnica,
né, do Instituto Paulo Freire, que está envolvida diuturnamente para a gente viabilizar esse trabalho, esse projeto, e quem sabe, rumo a esse programa de educação universitária. Alguém diria, puxa, mas como assim? Vai educar a universidade? Humildemente e com o pé no chão, a gente fala, sim, vamos educar e nos educar com a universidade. Todos precisamos aprender, aprimorar nossos saberes, nossos conhecimentos, e também assim é com a universidade. Sobretudo, gente, sobretudo, no contexto, no caso brasileiro, né, da discussão relacionada à curricularização da extensão universitária. Então, vamos rediscutir essa questão, que nós preferimos chamar de extensão curricular universitária. Temos o cuidado aí com as palavras, afinal, palavra é cultura. Então, a gente vai, primeiramente, agradecer as pessoas que já fazem parte desse processo, pedir a você que confiou no nosso convite, que aceitou a nossa chamada para estar aqui agora conosco, não deixe de aí preencher uma lista de presença que estará disponível, não deixe de se apresentar, de falar de onde você vem, de qual a sua cidade, de onde você fala, qual é o lugar do qual você fala, você pertence a alguma comunidade tradicional, né? Alguma universidade, algum território, de onde, afinal, né? De que lugar você fala. Para nós é isso muito importante, e vocês verão, quem vier a participar do processo de formação que teremos aí à frente, olha, será muito importante para a gente se conhecer e nos respeitarmos em nossas diferenças, em nossas semelhanças, na diversidade, né, cultural, humana que temos aqui. Porque uma das perspectivas que nós temos aqui é a questão da sustentabilidade, né, do bem viver, de uma relação orgânica entre universidade, culturas, territórios, comunidades e sociedade como um todo. Eu queria, então, depois de agradecer a nossa equipe, a Janaína Abreu, que é nossa diretora de comunicação, Plínio Pinheiro, que está conosco aqui coordenando a nossa transmissão, Bernardo Baena também está conosco, Sogadotti, Ângela Luiz Antunes, professora também, diretora pedagógica, enfim, uma equipe grande do Instituto, né? Não tão grande assim, mas que está realmente envolvida com este trabalho, projeto, programa. Bem, eu queria então que vocês conhecessem, por exemplo, quem são os docentes, palestrantes, pessoas que estarão conosco, né, neste projeto. Eu diria, são professores e professoras, né, muito sensíveis e muito preocupados sempre, a vida inteira, aliás, né, com a questão da extensão universitária. Então, são pessoas referência, pessoas que viveram suas vidas e continuam vivendo ligadas a movimentos sociais, às comunidades, aos conselhos de educação de todas as ordens, mas, sobretudo, a essa aproximação, né, qualitativa, quantitativa entre universidade e sociedade. Professores que eu quero que vocês vejam comigo agora, para reconhecerem, né, ou para se aproximarem deles que estarão conosco. O Admário Luiz de Almeida, professor da Universidade Federal de Tocantins, né, que hoje está pesquisando, vive em Portugal, está pesquisando no Brasil e Portugal. Aldo Arantes, ele é coordenador nacional de advogados pela democracia, justiça e cidadania. O professor Aldo Arantes, inclusive, é deputado constituinte de 1988. Ele foi um dos presidentes, né, da União Nacional de Estudantes, 1961 e 62. Até hoje ele tem participação ativa na UNE. Fundamental a sua participação aqui. Professora Andréa Corrã, né, grande idealizadora também conosco das nuances desse trabalho, desse projeto de formação, professora de programa pós-graduação em Gestão, Educação e Tecnologias da Universidade Estadual de Goiás. É também coordenadora, gente, do Grupo de Estudos em Formação de Professores e Interdisciplinaridade, o GFOP. A próxima pessoa que está conosco, nosso docente, que vai nos ajudar, Ângela Bis Antunes, é diretora pedagógica do Instituto Paulo Freire, com quem eu e o Gadotti trabalhamos aí há praticamente 30 anos, né? Estará também conosco como debatedora do curso, do projeto nosso. Professor Etevaldo Almeida Silva, professor da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte e também do Departamento de Economia. E uma curiosidade importante, o professor Etevaldo está hoje secretário de Cultura
lá no Rio Grande do Norte, no Rio Grande do Norte, né? Não do estado, mas do município próximo a Angicos, né? Que é Mossoró. Professora Maria Nazaré Tavares Zenaide, muita experiência na extensão universitária em direitos humanos, professora do Departamento do Serviço Social da UFPE, da PB, desculpa, Paraíba. Grupo de Pesquisa Memória, Política e Direitos Humanos, também da Federal da Paraíba. E, aliás, todas as pessoas, né, têm um currículo vasto. Eu estou aqui apenas tocando em algumas questões para vocês irem se aproximando e conhecendo um pouco, né? O Moacir Gadotti está conosco hoje, é diretor fundador do Instituto Paulo Freire. Depois, como ele vai falar hoje, eu vou me permitir apresentá-lo com mais detalhes, né? Em seguida, a professora Olgamir Amância Ferreira esteve conosco agora, dia 29 de junho, abrindo aqui essas discussões temáticas que são aproximações temáticas do tema gerador que vamos discutir a partir do dia 3 de agosto, que é quando iniciamos o processo de formação. O professor Paulo Catunda, querido pró-reitor de Extensão e Assuntos Estudantis da Universidade Estadual do Maranhão, da UEMA, está conosco também. Eu estou com vocês, estou o diretor pedagógico do Instituto Paulo Freire. Vamos em frente, Plínio, obrigado. Aqui conosco o professor Pedro Demo, professor titular e emérito da Universidade de Brasília e também do Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos da UNB. Referência para todos nós. Reinaldo Matias Fleury, professor e pesquisador da Universidade Federal de Santa Catarina. Professor visitante. Pode voltar, Plínio, por gentileza, do Reinaldo? Obrigado. Professor visitante nacional sênior da UEPA CAPES e coordenador da Rede de Pesquisa Mover. Rede Mover, que nós conhecemos bastante. Vamos em frente. Professor Renato Hilário dos Reis, doutor em Educação Histórico-Cultural pela Universidade de Campinas, prática na Universidade de Brasília, Centro de Cultura e Desenvolvimento de Paranoá, né, Distrito Federal, há mais de 30 anos. Professor querido também, Renato Hilário. Professor Roberto Mauro Gurgel, eu me permito apresentar daqui a pouquinho também, destaque, né, um multiparticipante, especialmente ele vice-presidente do Conselho Estadual de Educação hoje, do Estado do Maranhão, e diretor, o professor Rogério Ferreira agora, diretor de Desenvolvimento e Integração, social, do Decanato de Extensão da Universidade de Brasília, e também é seu professor associado. Finalmente, nós chegamos aí a professora Sandra de Deus, querida professora Sandra de Deus, titular de jornalismo na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, foi ex-presidente também do FOR-PROEX. O professor Elgamir, também agora há pouco que eu apresentei, ela acabou de deixar na gestão 2020 até 2022, agora no mês de junho, deixou a gestão do FOR-PROEX, que estava presidenta, então, até agora, né? Então, eu quero só assistir aqui na participação de vocês, de todas e todos, para que a gente consiga, então, pelo menos ir anunciando e discutir as temáticas da nossa conversa hoje com o professor Gadotti, que é o professor Roberto Gurgel, tá? Eu quero só registrar, então, nesse momento, para pelo menos brindar, parabenizar e agradecer a presença de algumas pessoas que estão conosco aqui. E a gente reitera, né? Não deixe de dar o seu like aí no nosso canal IPF-TV, da IAD Freiriana, do IPF-TV. Eu quero registrar aqui, então, por enquanto, algumas pessoas queridas e importantes que estão nos brindando aqui. A Ticiane Madeira, da Federal Fluminense, Everclay Magno, ele fala assim: excelente proposição do IPF, gostaria de fazer uma divulgação sobre as interfaces da extensão universitária e a Agenda 2030. Olha que legal, né? Já começamos a ser provocados, é isso que nós queremos, né? Muito debate, muito diálogo, muito aprofundamento, muita discussão. E isso tudo teremos em profundidade, certamente, a partir do dia 3 de agosto, que é quando começa a discussão sobre 4 temas geradores que estamos agora, nesse momento, apenas anunciando, né? Semana passada foi um, hoje será o segundo, e, na sequência, na próxima semana, na outra, terceiro e quarto. A Valdete Tavares, do Rio de Janeiro, né? Ela auxilia o projeto de mestrado da extensão universitária. O Antônio Darley, eu vou, né, pular alguns nomes para poder adiantar um pouquinho.
o Antônio Dari Ramos, da Federal, né, de Dourados, o FGD, né, Dourados, Mato Grosso do Sul, fundamentar a curricularização da extensão para atender os anseios das populações camponesas e indígenas. Que beleza, professor Antônio, é o que mais queremos nesse processo. André Jesus, boa noite, Curitiba, doutoranda de pós-graduação em Sociedade e Tecnologia, olha que beleza. Carlos Bonfim, boa noite, um salve Salvador, Bahia, né, da UFBA, ele está falando lá, né, querendo conhecer o que vem sendo feito na extensão de outras latitudes. Professor, é isso mesmo, nós, nesse projeto, inclusive, vamos criar, entre outras iniciativas, uma rede social e comunitária, né? Já discutimos o que é aprendizagens transformadoras, né, nesse contexto, né, por meio da extensão universitária, pensar a universidade e intercambiar conhecimentos, né? Isso vai ser fantástico dentro desse projeto. José Lidi Carvalho Santos, mestrando em Educação da Federal da Paraíba. Gente, é muita gente participando do Brasil inteiro, né? Nós tivemos aí, só para vocês saibam, mais de 700 pessoas inscritas para a participação aqui conosco hoje. Então, saudações a todos. Tem aqui, ó, a Alexandra Jovito, que é pró-reitoria, da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFVJM. Muito bem-vinda, professora. Milene Matos, boa noite, Educampo, UFRGS do Rio Grande do Sul. Olha que bonito. Da Unilassalle também, Canoas, João Alberto, Steffen, Munsberg, estivemos lá algumas vezes. Que prazer tê-los aqui. Vocês vejam, né, Gadotti, professor Rogério, quanta gente querida nos brindando com as suas presenças. E olha, aproveitando, gente, antes que eu passe a palavra aqui para a reflexão inicial do professor Gadotti, eu pediria ao Plínio, nosso colaborador aqui, que possa, por gentileza, Plínio, mostrar para todo mundo que está aqui conosco agora o que nós iniciamos a partir de ontem, gente. Apenas a partir de ontem nós quisemos anunciar que já estão abertas as inscrições para a formação que faremos, não? Então, é um projeto de formação que se chama Extensão Universitária em Movimento, tá? Olhe só o subtítulo, que também é muito ousado. A formação orgânica e prática na extensão, pesquisa, ensino, cultura, gestão, comunicação. O que vamos discutir? Ó, serão 15 encontros interativos ao vivo, não serão pré-gravados, é como esse, são encontros quentes, interativos, né, com lugar de fala, porque hoje nós temos um chat aqui um pouco tempo, mas será possível vocês participarem com imagem, vocês vão se inscrever e vão participar ao vivo, pedindo a palavra e aparecendo no vídeo, conversando com a mesa, uma mesa de experiências, né, de comunidade, de universidade, de pessoas que querem escutar e também dizer a sua palavra. Cada encontro serão 2 horas e serão ciclos de cultura, né, utilizando uma categoria do pensamento freiriano, da prática freiriana. Serão diálogos entre 16 debatedores, formadores, né, que nós já falamos, vocês já conheceram agora, e também vamos ouvir, escutar experiências e debater, aprofundar um pouco, né, sobre cada uma delas que serão faladas aqui. Certificação no processo, até 90 horas, para quem participar, vai ter um e-book, né, um e-book para a gente produzir artigos, projetos de extensão, relatos de experiências, né, e também produções culturais. Depois vamos explicar isso com calma, quando for a hora certa. E acesso à plataforma do curso, gente, até 8 de janeiro. Então, o Plínio já colocou aqui para nós esse post, né? Essa publicação, e vai colocar também para vocês aí no chat, para quem quiser já conhecer, né, o endereço para vocês irem acessando e irem se aproximando. Não percam, né? Já temos também 2 próximos encontros como esse, temos já 2 previstos. Então, Plínio, também ao longo da nossa conversa, a gente vai colocar aqui esse convite para você já se pré-inscrever, para participar e já se aproximar desse universo de reflexões e práticas. E outra questão que eu quero falar também rapidamente, já passo a palavra para o Moacir Gadotti. A minha lembrança, olha, gente, desde já, quem for se inscrever para participar, né, e tem uma surpresa especialíssima aí para quem é estudante também, além dos professores, né, nós visamos aí aqui uma contribuição para participar desse projeto, que é uma contribuição ao
Paulo Freire, no sentido do seu legado, de nós mantermos forças para poder dar continuidade a ele, ao Instituto Paulo Freire para manter o seu atendimento gratuito, né, presencial e online, no seu acervo, no seu centro de referência Paulo Freire. Né? Estamos lá há 31 anos. Então, é uma contribuição para que a gente fortaleça uma luta, né, e uma missão, que é buscarmos juntos uma cidadania planetária, uma educação sustentável, a humanização dos processos e uma universidade realmente pública, privada, comunitária, filantrópica, né? Ou seja, uma universidade que dialogue com a comunidade, né? Para que a gente realmente humanize o processo e investamos nosso tempo, nossa energia no bem viver. Então, eu queria lembrar, não deixe de se inscrever nos endereços aí para os 2 próximos encontros, e se quiser já se inscrever, você já vai tendo acesso ao e-book, aos vários e-books da nossa Unifreire, da nossa área freiriana, vários e-books, são 11 e-books ao longo da história, há textos fundantes sobre extensão universitária, inclusive, aos poucos, vamos incorporando, gente, textos dos nossos docentes, né, e palestrantes e debatedores nesse projeto que é tão humilde ao mesmo tempo e usado por outro lado. Professor Moacir Gadotti, né, eu quero chamá-lo, é ruim apresentar assim, o currículo formal, né, Gadotti? Está evitando formalidade, mas para quem não te conhece, ou porque já conhece, só para dizer rapidamente que o Gadotti é pedagogo, é filósofo, né, tem uma grande história na educação, é doutor honoris causa pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, é professor aposentado da Universidade de São Paulo, na educação, já professor pela PUC, pela Unicamp, fundou o Júnior Paulo Freire, após 23 anos de convivência com ele, o Instituto Paulo Freire, né, já foi, né, presidente do Instituto Paulo Freire por algumas décadas, aí, alguns anos, né, Gadotti? E é um cara, sobretudo, muito humilde, muito sensível, preocupado com a educação, com a felicidade, né, com a vida e com a universidade, né, com os movimentos sociais, por onde ele teve sua trajetória educacional, e tem aí publicações inúmeras, né, autorias, organizações, enfim, é um grande intelectual brasileiro, né, e também, não gosto muito que falemos assim, mas é preciso reforçar. O nosso grupo de professores debatedores, pessoal, é um grupo de acadêmicos, de estudantes, mas com pé na comunidade, com pé nos movimentos sociais, que é, aliás, né, de onde surgiu o Instituto Paulo Freire, com Gadotti, Paulo Freire e outras pessoas. Gadotti, bem-vindo, meu amigo. Boa noite, querido Padilha. Boa noite a todas e todos que estão nos acompanhando hoje, nesse momento que precede uma ação continuada, já que o programa de formação que vamos iniciar e terminar lá, acho que por dezembro, é apenas a primeira ação do chamado Pré-Uni, que é esse programa de educação universitária emancipante. O tema que eu vou dividir hoje, eu tenho o privilégio de dividir com o Gurgel, que tem uma imensa admiração pelo trabalho que ele vem desenvolvendo em torno da extensão universitária, é sobre, como diz o Padilha, concepções e sentidos da extensão universitária. Né? Quero parabenizar todos os organizadores, essa equipe maravilhosa de norte a sul do país, pela organização desse pré-uni, particularmente desse projeto de formação prática, né, como Padilha colocou aí, que vai se iniciar em breve. Realmente estou me sentindo assim muito envolvido, e hoje apenas, como disse o Padilha aí, uma pílula, uma aproximação da temática, das concepções e sentidos da extensão universitária. E eu queria começar lá por Paulo Freire dos anos 60, né? Justamente até a década de 50, eu vou desenvolver isso lá na frente, no curso, no projeto de formação que nós vamos desenvolver. Já estamos no caminho, porque é um movimento, né? Essa extensão está sendo feita já em todas as ações que a gente está fazendo, retomando o sentido e a concepção de Paulo Freire, porque ele é um divisor de águas nessa questão. É isso que eu queria colocar apenas como tese hoje.
né? Até a década de 50 do século passado, nós tínhamos uma concepção centrada apenas num sentido, no sentido de dentro para fora da universidade, né? E Paulo Freire entrou na universidade, entrou com um projeto de inversão de sentido, ou de, pelo menos, acrescentar um outro sentido, que é também para dentro da universidade. O que ele fez? O primeiro projeto dele foi um projeto de criação e depois dirigiu o serviço de extensão universitária, que ele chamou de Serviço de Extensão Cultural. E ele já começa revolucionando o conceito de extensão. Mais tarde, logo em seguida, depois no Chile, ele publica um livro, Extensão ou Comunicação, com uma interrogação, justamente porque ele interrogava o conceito de extensão a tal ponto de ele colocar sempre a palavra extensão entre aspas. O que significa que ele queria dar um sentido novo para a extensão, que não fosse o sentido de serviço para a comunidade. Era entendida até a década de 50 como um serviço para a comunidade em geral mais próxima, e não como o sentido interno de, Padilha já falou, de inserção da extensão em toda a praxis da universidade, seja ela ensino, seja pesquisa, seja projeto pedagógico, seus currículos, tudo. O que nós chamamos de curricularização hoje, Paulo Freire chamava de sentido de construção de uma outra universidade, que ele chamava de universidade popular. Então, não dá para desvincular essa concepção e esse sentido da extensão de Paulo Freire de uma concepção mais ampla de universidade, que ele chamava de universidade popular. Isso que eu vou tentar explicar um pouco, porque não dá para separar o sistema Paulo Freire de educação, o método Paulo Freire, na época chamado, né, a universidade popular e todo o sistema de Paulo Freire, a filosofia de Paulo Freire. Então, nesse sentido, eu queria realçar um aspecto que o Brandão já realça como educador popular sempre quando fala de Paulo Freire na Universidade do Recife, quando ele entrou lá com um projeto de extensão universitária. Ele fala que, na verdade, o projeto do Paulo Freire tinha o andar térreo, para a expressão dele, e a cobertura, né? São expressões que ele usa. O andar térreo era a alfabetização, então, a extensão, alfabetização de adultos. Então, a extensão universitária devia começar por aí. E isso ele começou no Rio Grande do Norte, na Paraíba, em Pernambuco, já com um grande projeto, e depois chegou a um programa nacional de alfabetização, né, onde a universidade estava presente. Ele, através dos alunos, envolveu os alunos. Nos projetos dele, ele envolvia alunos de diversas universidades. Então, só que ele queria era mudar a universidade. Não só ele. No momento que houver tempo para falar, e não nesses 10 minutos, eu vou ver. Na época, Álvaro Vieira Pinto tinha essa mesma concepção de extensão universitária, Florestan Fernandes e outros, né, que nós podemos citar depois, e aprofundar um pouco esse conceito de universidade. Então, a extensão universitária, no sentido que Paulo Freire dá, é para a criação de uma nova universidade, que ele chama de universidade popular, lá com o Jarbas Maciel, por exemplo, na revista de estudos de estudos universitários da Universidade do Recife, de 63, ele já coloca esse edifício, né, que tem esse andar térreo e a cobertura, né, que é muito coerente, né, na ação de Paulo Freire, que ele vai depois exercer a vida inteira. Não é algo que terminou e foi interrompido 5 golpes de 64, mas precisamos hoje de retomar, talvez, num outro contexto, como o Gurgel e outros, né, o Fleury, a Nazaré, as pessoas que você citou aí, Padilha, estão fazendo através desse programa de educação universitária emancipante. Eu acho que, em princípio, para mim, para essa pílula inicial, né, eu queria
realçar isso, né? Que se trata de um projeto maior. A extensão não pode ser, como diziam os intérpretes lá, desde as críticas que faziam, né? Minimizada, né? E não marginalizada. E era essa palavra do Jarbas Maciel, no artigo que eu citei da revista Estudos Universitários, né? Que dizia exatamente o que o Paulo Freire queria era desmarginalizar a extensão, né? Para que ela pudesse realmente existir de forma plena, não como uma disciplina na universidade, mas como integrando os projetos das disciplinas, os projetos, os PDIs, né, os projetos de desenvolvimento institucional, e toda a comunicação, organização, né? Por isso que o Paulo Padilha coloca um subtítulo longo dessa formação, porque realmente é preciso envolver a universidade, pensar uma outra universidade como um todo, e não pensar apenas a extensão. Era esse, digamos, o projeto maior de Paulo Freire, de uma concepção realmente emancipante da extensão e da educação universitária. Veja que meu tempo aqui acabou, mas eu queria dizer que, sim, o projeto de Paulo Freire foi gigantesco, né? Aí, nesse ano, estamos celebrando, 2021, 2022, o centenário de Paulo Freire. Estou tentando até organizar algumas ideias para tentar captar os diferentes sentidos da obra de Paulo Freire. O primeiro sentido que eu vejo é a enormidade e a complexidade do pensamento de Paulo Freire. Ainda resta muito a trabalhar sobre as ideias, porque ele é extremamente complexo. E a extensão universitária, quero realçar, foi o projeto pelo qual Paulo Freire entrou na universidade. E foi com esse projeto que ele tentou reinventar a universidade e nos deixar pistas dessa reinvenção, que deve ser um projeto continuado por todos nós. Por isso que não é por nada que nós estamos discutindo, inclusive, nesse contexto de reconstrução democrática, porque há um movimento na sociedade brasileira também de reconstrução, há sinais positivos de transformação no Brasil, positivos pelo contexto, necessariamente, das contradições que estamos vivendo e em face das quais a universidade precisa se pronunciar. E é isso, acho que a força dessas formações que nós vamos dar em diálogo, em construção permanente, com um grupo tão grande de pesquisadores, com essa lista enorme de pessoas interessadas, que todo o Brasil e de fora do Brasil também, eu vejo realmente que eu acredito muito nesse sonho. Claro, eu acho que o sonho é grande, mas nós vamos realizá-lo. Por que vamos realizá-lo? Porque estamos com você e porque essa é uma necessidade urgente e necessária. Realizaremos isto com toda a clareza, sempre dito ao Padilha, estimulando ele a continuar nessa luta de organização, porque estamos juntos com vocês nessa jornada. Obrigado. Muito bom, Gadotti. Você nos estimula, com certeza, com sua fala, com sua presença, como é o caso aqui de pessoas que estão nos enviando mensagens belíssimas, profundas. Eu quero até provocar o professor Gurgel, daqui a pouco vai falar, professor, só para lembrar que tem a questão inicial aqui que o Eber Klein, do Rio Grande do Norte, do Federal do Rio Grande do Norte, nos colocou, né? O que vocês acham aí da Agenda 2030? Eu até quero falar, olha, eu sou sempre um crítico da ONU, né? Mas há 17 objetivos dessa agenda que são inegáveis, não podemos discordar. Agora, do objetivo à prática, é uma distância que nós temos que nos envolver para criticar, para avaliar, né? Esses objetivos, felizmente, por exemplo, o da sustentabilidade está presente em muitos documentos oficiais, por exemplo, o Pacto Global, né, proposto pelo Papa Francisco, está em discussão, né? Está meio de lado no momento, o professor Gurgel participa ativamente, o Estudo Paulo Freire também participa. Temos que pensar, né? Mas resgatar o que é de bom. Tem hoje, por exemplo, eu estava ouvindo ontem, a proposta da nova Constituição Federal lá do Chile, né? Para que a presidência do Gabriel Boric, né, possa realmente alterar totalmente uma Constituição Federal que é
muito conservadora, que foi escrita antes num contexto de ditadura. Então, quanto movimento importante, e é tudo contexto, como o garoto falou agora mesmo, né, que nós não podemos passar por cima disso. A universidade não pode esquecer que está acontecendo isso. As comunidades não podem deixar de expressar o seu sentimento, o que está se passando, o que está acontecendo, e nós não podemos ficar com mais do mesmo. É o que eu tenho falado, até me repetindo, este programa, este projeto, para a gente poder, com organização, com sonho, com utopia, com cuidado, com abraço, com música, que eu gosto muito, vocês também gostam, né? Olha, só para lembrar, quem é que vai participar conosco, né, nesse tema Gerador 2? Professora Maria Nazaré Tavares, professor Reinaldo Fleury, professor André Corrã, professor Pedro Demo, professor Gurgel, professor Gadotti, professor Ângelo Luiz Antunes e eu. Estaremos nós todos falando, né, não só nesse tema geral, que é a constituição de concepções e sentidos da extensão universitária, mas são três ciclos de cultura. Primeiro, concepções e sentidos na praxis freiriana, como Paulo Freire contribui com esses sentidos. Né? Segundo, concepção e perspectivas futuras de sentido, é aí que entram as discussões dos pactos propostos nesse momento, inclusive, como fala a Agenda 21, nos seus 17 objetivos. Terceiro, concepções e sentidos praxicos, emancipadores freirianos. Não é só teoria, não é só prática, são ambas as coisas. Então, aí, nós teremos, né, nesse slide que o Plínio coloca, a oportunidade de discutir com mais calma, com mais tempo, com intervenções por vídeo, em tempo real, e tudo isso, gente, está sendo gravado já hoje, está sendo disponibilizado para vocês também hoje. Quero só lembrar, antes de passar a palavra para o professor Gurgel, que estamos no limite do tempo, mas tem coisa que não pode deixar de ser dita. Por exemplo, vocês que não tiverem a oportunidade de participar do encontro no dia 29 de junho, tá? Que foi o primeiro encontro que nós discutimos o tema Gerador 1, que teve como tema a constituição histórica e estrutural da extensão universitária. Vejam lá, o Plínio está colocando aí de novo o link no chat, mas já enviamos já ontem, antes de ontem, para todos que participaram, mais de 500 pessoas, o endereço com o link da discussão que foi feita. Uma discussão riquíssima que foi feita com o professor Gurgel e a professora Olga Mir, né, presidenta do FOPROEX até junho agora. Então, não percam, não deixem de participar. É material de reflexão já. Ali estão informações, como estão sendo faladas hoje também, importantíssimas. Vejam também duas ou três frases que eu não posso deixar de destacar, são muitas bonitas, mas eu quero colocar aqui, ó. Mônica Firmida. Olha o que ela diz. Boa noite a todos. Sou Mônica Firmida, coordenadora da extensão da medicina da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, docente. Um prazer estar com vocês, grata pela oportunidade. Gente, Mônica, fundamental a presença da saúde nessa discussão, querendo afirmar, por exemplo, no Brasil, querem destruir o SUS, né? Em outros países, no Chile, por exemplo, querem aprender com o SUS e reforçar uma nova política de saúde no país. A sua presença da saúde, de todas as áreas, numa perspectiva que nós chamamos não só interdisciplinar, nós queremos mais, intertransdisciplinar é o que nós queremos fazer. Claro, processualmente, escutando, mais às vezes do que falando. Né? Olha o que diz também a Jéssica Vysotsky, quase que é Vygotsky, né? Vysotsky. Ela fala de Buenos Aires, né? Buenas noches, desde a Argentina presente. Muito gosto, enorme gosto de estar com vocês. É bom demais, né? Ver que não é só o Brasil. Aliás, o professor Gurgel fará uma exposição também no primeiro tema gerador ampla sobre a questão da história da extensão universitária. Porque nós estamos falando no Brasil hoje, gente, de curricularização. Mas tem muita gente preocupada com a agenda oficial do MEC de incluir a todo custo na extensão universitária, a extensão universitária no currículo. Mas não se faz reflexão sobre gestão, não se muda a estratégia, o PDI acaba sendo um documento, né? Enfim, nós não queremos fazer mais do mesmo, não adianta. Então, a gente aproveita esse momento histórico para plantar sementes que realmente possam fazer a diferença na nossa história de vida, dentro e fora da universidade, né? Por isso nós falamos que esse projeto de extensão universitária em movimento tem rumo na direção do itinerário de uma universidade que
aprende e que também ensina, por evidente que é. Professor Roberto Gugel, né? Muitos já te conhecem, mas vou fazer apenas uma brevíssima apresentação. Engenheiro agrônomo, sociólogo, vice-presidente do Conselho Estadual de Educação do Maranhão, membro do Fórum Estadual de Educação Ambiental do Maranhão, vice-presidente da Organização Mundial para a Educação Pré-Escolar do Brasil, membro da Comissão de Justiça e Paz do Maranhão, membro do Pacto Educacional Global, membro do Fórum Estadual de Educação, mestrado em Sociologia e Desenvolvimento da Universidade Federal do Ceará, Planejamento Agrícola e Desenvolvimento pelo Governo de Israel, OEA, e doutor em Estudos Comparados na América Latina, Flaxo-NB. Ele é membro de muita coisa a mais, viu? Falei só isso aí para vocês se animarem. Depois vocês vão ter acesso, mais do que aos títulos, a pessoa querida e profunda que é professor Gugel. Bem-vindo, meu amigo. Boa noite, amigo Padilha. Gostaria de dizer da minha satisfação de estar presente mais uma vez. Acho que realmente é importante ter essa oportunidade de um diálogo com pessoas interessadas na extensão universitária e realmente também é uma gratidão estar com o amigo Gadotti, com quem nós já tivemos chance de partilhar discussões sobre extensão universitárias, especialmente durante um curso de especialização em extensão universitária que nós tivemos chance de coordenar aqui no Maranhão. Então é um momento de alegria e gostaria de tomar como referência a minha fala hoje, principalmente o que eu coloquei na vez passada, porque nós tentamos fazer um resgate da história da extensão universitária e nós tentamos também mostrar, a partir de alguns autores, que a própria extensão nasce com a universidade medieval, principalmente com a Universidade de Bolonha. Depois, nós vemos a extensão aparecendo forte também no tempo da Revolução Industrial. E aí já nasce a extensão na configuração dentro da universitária de prestar serviços à sociedade, principalmente na formação daquelas camadas necessárias ao processo de industrialização que surgiu. A extensão universitária, no nível da participação de estudantes e de intelectuais dentro ou fora da universidade, começa também com o advento da Revolução Francesa. E aí nós vemos surgir a Universidade Popular. Depois disso, a gente vai vendo a irradiação dessas ideias que chegam à América Latina, todas elas, e aqui ao Brasil também, e dão um verdadeiro caleidoscópio de propostas de extensão universitária. Então, nessa história, nós fomos tomando elementos desses vários momentos, né? E, na realidade, eu acho que todos eles representaram uma tentativa de contribuição da instituição de educação superior àquele momento. E aí, a partir dessas ideias, vai surgindo o processo de caracterização e uma fisionomia de extensão. E aí surge a ideia da extensão funcional, que é consagrada principalmente aqui a nível da América Latina a partir da Revolução de Córdoba, em 1918, na Argentina. Então, aí é que se passa a falar assim, com intensidade aqui na nossa América Latina da questão da tridimensionalidade da universidade, ensino, pesquisa e extensão. Então, a extensão ela nasce como uma perspectiva funcional e nasce funcionalmente no sentido do servir a sociedade, servir através da oferta de serviços necessários à sociedade. Então, essa é uma característica e que, inclusive, chega à própria questão da ida da universidade à sociedade no sentido simplesmente de levar um serviço. Aí não tem a caracterização do próprio processo de aprendizado. Pode haver um aprendizado, mas não programadamente como sendo uma atitude no sentido da realimentação da universidade. Então, a primeira concepção que a gente tem que ter quando fala da extensão universitária é exatamente essa questão da funcionalidade. E como também o sentido social na ideia do servir, né? Então, a ideia do servir, que lamentavelmente muitas vezes foi um serviço puramente no sentido de levar coisas que a população se julgava necessárias. Bom, uma outra coisa é que, a partir desse processo, eu acho que foi se estruturando a extensão universitária, e chegando aqui ao caso nosso do próprio Brasil, se teve uma ideia de trabalhar essa extensão na dimensão da funcionalidade. E eu tenho a satisfação de dizer, e com muito orgulho, que eu tive chance de viver a experiência inicialmente no Maranhão, da extensão universitária, através do Centro Rural Universitário de Treinamento e Ação Comunitária. Depois eu tive chance de participar da extensão a nível nacional, coordenando a coordenação da extensão universitária no Ministério da Educação, e dentro dessa dimensão nós tentamos inserir a ideia do serviço social no também
processo de aprendizagem do estudante. Confesso a vocês que eu tive chance de aprender muito na vivência da extensão universitária, na medida em que nós tínhamos aqui no Maranhão, da experiência que a gente vivenciou, essa preocupação de aprender da sociedade. Inclusive, nesse aprendizado, nós aprendemos muitas coisas que não tínhamos condições de ter aprendido na universidade. Por exemplo, a própria prática da interdisciplinariedade, a prática, inclusive, do trabalho na educação popular. Tudo isso nós tivemos chance de aprender a partir do trabalho feito nessa experiência aqui nas áreas rurais de Pedreiras e de Codó. Bom, uma outra coisa é que eu acho que a gente tem, na medida em que fala da função, também falar de uma extensão processual, que é uma outra concepção de extensão. E aí a extensão conceptual, eu acho que já o Gadotti deve iniciar palavras sobre isso, quando ele fala de Paulo Freire como divisor de águas. Então, a extensão processual é exatamente uma vivência de um processo de troca com a sociedade. E é o próprio Paulo Freire dá incisivamente a ideia de uma ação comunicativa, falando da importância da comunicação. Então, apesar de um nome muitas vezes compreendido como sendo o de levar serviços, na realidade, nós tivemos chance de viver, eu, pelo menos particularmente, diria que foi a minha experiência, uma extensão, na medida do possível, processual. E isso nós aprendemos a partir do próprio Paulo Freire, com quem eu tive chance de conviver algumas experiências quando ainda era do movimento estudantil. Então, de fato, essa dimensão processual, a nível aqui da própria vivência nos anos em que eu estive no Ministério da Educação, nós tivemos uma oportunidade grande pelo conhecimento da obra de uma professora uruguaia chamada, me parece, professora Olinda, não recordo o nome agora, né? Mas ela foi contratada pelo Conselho de Reitores e ela trazia exatamente a ideia de Paulo Freire na dimensão processual. E confesso que a gente fez um uso estratégico e dialético dessa concepção e somou a essa extensão funcional a ideia da extensão processual. Eu acho que a gente tem que aproveitar cada momento para ir inovando em função do espaço que a gente tem chance de participar. E aí, nesse sentido, eu creio que a gente teve chance de avançar, tivemos companheiros como o próprio Renato Hilário, e a partir daí nós tivemos chance de fazer o primeiro Plano Nacional de Extensão Universitária, tivemos chance de fazer um trabalho de regionalização da extensão, a própria implementação da estrutura através de pró-reitorias. Então, uma série de atividades estruturais que creio que ajudaram a questão da institucionalização da extensão. Mas não conseguimos chegar a uma questão da curricularização. Porque eu acho que a curricularização, hoje se conquistou a questão dos 10%, mas a curricularização ela tem que ser assumida a partir do curso. Na medida em que se programa a oferta de um processo de aprendizagem, se tem que pensar isso na globalidade. E a extensão ela não pode ser dissociada desse processo de curricularização, ou seja, inserção normal no currículo. Mesmo que a gente tenha um serviço, porque realmente a gente tem os campos de trabalho onde a gente faz a aplicação desse nosso conhecimento, mas não podemos perder essa perspectiva de que nós estamos num processo de servir a sociedade. E servir aprendendo tanto a partir do nosso estudo, a partir das nossas investigações e a partir dos nossos ensinamentos que os nossos professores, como mediadores de aprendizagem, nos ajudam no sentido de aprofundamento do nosso conhecimento. Então, acho que as duas dimensões que eu vejo são a dimensão funcional e a dimensão processual, e a processual, para mim, tem um exemplo grande a partir do próprio Paulo Freire, com a experiência de Angicos, a experiência lá do Serviço de Extensão Cultural de Recife, e outras experiências que ele teve chance de vivenciar. Não só ele, mas os freirianos. E queria dizer que nós, no caso também do Maranhão, a experiência que eu tive chance de vivenciar com uma equipe altamente competência, com muita competência interdisciplinar, realmente nos levou à vivência de uma experiência processual. E queria dizer para vocês que nós recebemos da própria população ensinamentos que nos deram uma dimensão social à nossa própria vivência profissional. Então, para mim, eu acho que a extensão tem essa ideia do servir, temos que encontrar o servir não no sentido de levar serviços técnicos ou serviços profissionais ou serviços sociais mesmo, mas levar um servir no sentido de servir aprendendo, né? E aí é que eu acredito que a gente vai vivenciar uma extensão realmente processual, porque a sociedade nos ensina mais do que a gente pode esperar. E acredito que do lugar que eu falo, a gente teve também a chance de estabelecer uma visão crítica, e eu tenho alguns trabalhos em que eu vou aprofundando gradativamente, em função de cada momento histórico que eu vivi, a questão
daquilo que a gente tem que ter criticamente na extensão para construir uma universidade diferente. Eu creio que nós temos que pensar que Paulo Freire nos deu não somente uma dimensão no sentido de uma extensão ampliada, prática, uma extensão processual, mas principalmente a mostra de que a universidade tem que ser realmente uma instituição a serviço da transformação social, a serviço de uma realmente universidade em que a população se sinta presente permanentemente. Então, era isso que eu queria dizer inicialmente, e dizer da minha alegria de estar nesse momento com vocês e de saber que todos que estão aí são pessoas já especialistas em extensão, porque quem procura a participação nesse nosso diálogo é porque já tem alguma provocação em termos da extensão. Vamos construir juntos, porque eu acho que o nosso trabalho coletivo é que vai levar a universidade a ser realmente aquela instituição dos nossos sonhos. Muito obrigado nesse primeiro momento. Gugel, como sempre, inspirado, inspirador. Obrigado por sua presença. Mais uma vez, você que estará conosco por vários encontros aí. Gente, eu sei que o tempo já está estourado, né? A gente procurou preparar um encontro como esse, né? Assim, dinâmico, em pouco tempo, mas para a gente se provocar. Mas vocês também nos provocam, né? Com questões mais do que fundamentais e com práticas. O professor Gugel termina falando dos saberes de quem está participando, né? E eu digo, reforço também os saberes de quem às vezes nós nem conseguimos escutar, os saberes das comunidades tradicionais, né, dos povos originários, das comunidades quilombolas, né, ribeirinhas, do trabalhador, da trabalhadora, do campo, da cidade, né, que faz política, que faz comunítica, que está lá participando de projetos de extensão universitária, muitas vezes sem saber muito bem o que está acontecendo. É isso que a gente não quer ver nesse processo de uma universidade que está convidada a se atualizar e que corre o risco, às vezes, premida pelo tempo, né, de aligeirar o processo. É claro que nós, quando é uma norma, como é uma lei, lei se cumpre, né? Mas nos tempos em que nós respeitemos, sobretudo, a vida, o bem-estar do ser humano, da natureza, de cada um de nós. Quero registrar, gente, me permitam, antes de passar a palavra finalmente para nossos convidados, pessoas queridas, presente de Fabiola Andrade Pereira, nossa professora doutora tão querida, né, da Federal do Tocantins, Tocantinópolis, né, grande educadora da EJA, grande referência já para a gente, grande amiga, né? Também aqui alguns depoimentos belíssimos, né, que a gente faz questão, por exemplo, já o Fernando Gaebler, quer participar de todos os encontros. Seja muito bem-vindo, Fernando. A Lina Rosa, grande companheira histórica aí de 30 anos do Instituto Paulo Freire, né? Jornalista aposentada, educadora social na ativa, militante, ativista do movimento negro, vice-presidente do Soweto Organização Negra, colaboradora da EAD Freiriana do Instituto Paulo Freire. Que saudade de você, Lina. Parabéns a todos que estão organizando esse trabalho bonito. O Roberto Baron, também, nosso já jovem velho conhecido, né, da EAD Freiriana, está aqui, pesquisador também, vai me honrar em fazer parte da banca dele de doutorado daqui uns dias, né, Roberto? Movimento de Educação Universitária Emancipante para a Humanização das Universidades Brasileiras. Maria do Carmo Figueiredo Soares, né, Figueiredo Soares, sonho de transformação estrutural para a nossa educação e para o país. A Fabíola também diz um tema extremamente importante para este atual contexto. A Elizabeth Campos, é preciso fazer uma análise crítica dos ODS, concordamos plenamente. A Tatiana Freitas, Taucler das Neves, trocas necessárias e urgentes. Obrigada aos participantes, às participantes e ao Instituto Paulo Freire pelos diálogos e provocações que abrem e abrigam outras perspectivas do saber fazer. Importante desafio de estabelecer laços diversos, no sentido de transformações sociais e emancipação das próprias universidades, com seus diferentes participantes e de forma democrática. Finalizando aqui, dá vontade de falar mais, mas respeitando o nosso tempo. A Fabiane Tejara diz, neste momento, a UFPEL, estamos discutindo um novo PPI, este curso será maravilhoso, inspirador, parabéns, abração. Que legal, Fabiana, a ideia é essa, a ideia é a gente poder conhecer o que vocês estão fazendo, socializar essas práticas,
sabe? Esses contextos, as dificuldades, os desafios, o que emperrou o processo, o que facilitou, os avanços, as aprendizagens, né? Que o nosso querido professor Reis, né, tão sábio, fala assim, isso tudo é práxico, né? É a praxis em movimento, né? É realmente essa união dialética profunda entre teoria e prática que nós queremos fazer. E, sobretudo, como Paulo Freire, como Gadot, como Guggenheim nos ensinam, sabe, a partir da comunidade, a partir da base, a partir das culturas, como eu gosto sempre de enfatizar, da cultura popular, da educação popular, dos direitos humanos. Bem, vou passar a palavra, então, ao Gadot, né? Também citado aqui, ó, o Zé Batista de Barros, o Gadot, o professor Gadot, sempre com reflexões maravilhosas, né? Todos aqui parabenizando o Gugel, o professor Gadot, o Roberto Barão aqui, parabéns pelo projeto, pelo pedagógico dialógico, intertranscultural, Padilha. Obrigado, Roberto. Tem muito a ver com essa discussão toda, né? Porque nós estamos aqui falando de currículo, de planejamento, de projeto, de PDI, de PPP, enfim, é tudo muito atual e a experiência de vocês, que vocês trazem para nós, ela realmente vai fazer toda a diferença. Então, gente, vamos nos encaminhando aí, Gadot, com pouco atraso, hein? Apenas 14 minutos e 15 segundos de atraso, o encerramento desse trabalho. O Gadot que fala nesses tempos, que nos ensinou a controlar os segundos quando necessário, né, Gadot? Sem deixar de curtir a preguiça, o ócio, né? Quando nos permite a nossa emoção, né, Gadot? A gente tem que saber também ser preguiçoso de vez em quando, senão ninguém aguenta. Vamos lá, Gadot, com as suas inspiradoras falas para finalizar, depois o professor Gugel, por gentileza. Olha, Padilha, eu sou filho de trabalhadores rurais, trabalhei no campo durante a minha infância e juventude, e lá aprendi a liberdade, subir árvores, deitar na grama, mas o que aprendi depois no seminário e na Suíça, lá com os meus professores, entre eles e Piaget, que fechava a sala de aula às 8 da manhã, de segunda-feira, não deixava ninguém entrar a 8 e 1 minuto, lá aprendi a disciplina. E eu acho que são para mim, duas virtudes, ou dois, não é, fundamentos da minha vida que eu levo nesses 80 anos de existência e 60 anos de magistério. Eu quero aprender nesse curso. E já estou aprendendo. No nome de duas pessoas, quero citar o quanto eu aprendi. Uma brasileira, Lina Rosa, pela convivência que nós tivemos aqui, pelas lutas dela, não é? É uma inspiração para nós todos aqui. Lina, obrigado por estar aqui nessa lista. Eu escolhi também uma argentina amiga, Jéssica Wisotsky, que é uma grande especialista, uma militante da extensão universitária, lá da Universidade Nacional do Sul, de Bahia Blanca, né? Obrigado por estar com a gente e vamos estar juntos. Eu acho que é isso que faz com que essa obra inspiradora de Paulo Freire ganhe tanta força hoje no mundo e a demonstração de hoje aqui, com tanta participação, a demonstração de que Paulo Freire vive, né? E depois de Freire, Freire continua nos ensinando coisas e reaprendendo e nos lançando para grandes desafios, desafios enormes que temos pela frente. Eu estou aí com vocês para juntos podermos enfrentar essa necessária educação universitária emancipante. Obrigado e boa noite. Obrigado, Gadot. Quero também convidar a todas e todos que participam conosco agora que não deixem de assistir este vídeo novamente. Porque no chat, que está muito rico o chat, a gente tem aí problematizações, gente, questões, experiências que também nos provocam para este trabalho de formação, né, que faremos juntos. Tem aí o Núcleo de Apoio à Produção Cultural da UFRJ, né? Somos apaixonados por práticas intersetoriais de cultura, de educação na estação universitária. Maravilhoso. Não dá para não intersetorializar. Não dá para não intertransculturalizar, a partir dos saberes prévios da cultura, para fazer educação.
Né? Uma educação que não leva em conta isso está, digamos, me desculpem, atrasada. Então, gente, que possamos rever o vídeo. Por favor, compartilhem com seus colegas, não só o vídeo, mas também o projeto que está começando, que começa dia 3 de agosto, vai ter um lançamento belíssimo, com grande parte do nosso corpo docente. Teremos convidados também que nos trarão experiências concretas nas comunidades relacionadas ao tema, né? Tem aí, então, para vocês, olha, inscrições abertas para este projeto, né, de formação extensão universitária em movimento. O link também vocês encontram aí no chat. Nos ajudem a fortalecer, não é apenas a nossa causa, mas o bem-estar, o estar bem, o bem viver de pessoas que precisamos escutar, que ainda estão participando timidamente de processos formativos, de projetos de extensão universitária e que, né, tem muito a nos ensinar. Então, esse legado freiriano, que é de todos nós precisamos fortalecê-lo juntos, né? Então, aqui, ó, a Jéssica Bijotti, que o Gadot citou, né? Um gosto enorme de ver Gadot, né? Estarei em agosto por São Paulo, então nos visite no Instituto Paulo Freire, será um prazer eu também conhecê-la pessoalmente, viu? Por favor, Pirine, coloque para nós também só um convite para não esquecer para o próximo encontro. Já está aí. Ele está mais rápido que eu. Olha, próximo encontro, gente, vamos falar no dia 20 de julho, né, sobre o tema gerador número 3, o movimento da curricularização da extensão universitária emancipante. Tá bom? Nós deixamos um intervalo aí porque queremos falar também, se possível, no dia 13, talvez anunciemos ainda um novo encontro para conversar mais, porque muitas pessoas começam a nos perguntar como é que faz para se inscrever, como é que vai ser, como é que não vai ser. Temos que ter um tempo só para isso. Então, vamos dialogando. Se dúvidas, escrevam para nós, né? Façam contato com o Instituto Paulo Freire e que estamos à disposição para avanços, né, e aprendizagens coletivas. Professor Gurgel, suas palavras derradeiras e até breve. Pois não, antes do até breve, eu queria só fazer uma pequena correção e acrescentar um pequeno dado. É o seguinte, quando for feita a minha apresentação, eu gostaria de, em primeiro lugar, me colocar na condição de militante social. E isso é que eu sou desde o tempo de estudante e tem sido uma fonte de aprendizado grande, né? E também no momento presente, eu já sou professor aposentado da Universidade Federal do Maranhão e sou professor emérito. E minha ligação com a universidade de hoje está nessa condição de professor emérito. E também queria fazer uma pequena correção, porque, na realidade, eu frequentei o doutorado da PLAC do UNB, mas não cheguei a fazer a conclusão final por um problema de saúde. Então, só para ficar assim, uma coisa bem clara em termos da minha formação, né? E queria também complementar e terminar dizendo o seguinte: eu acho que o meu grande aprendizado social se deu realmente com essas populações tradicionais. Eu tenho trabalhado sempre, como eu sou agrônomo, com a população do campo, aprendendo com a população do campo, inclusive, que muitas vezes a prática tradicional é muito mais importante do que a moderna. Aprender com os indígenas, que têm uma pedagogia, que eles ressaltam ser a pedagogia da amorosidade e do bom viver. Aprender com a própria população quilombola, que na questão do respeito à sua cultura e tradição, mostra a importância realmente de que nós tenhamos que preservar o valor da nossa ancestralidade. Então, eu queria dizer que eu acredito que nesse nosso treinamento, nessa nossa formação, nós devemos levar em conta isso. Nós estamos num momento dialógico de ampliar o nosso espaço de aprendizagem cada vez mais na direção daqueles que mais necessitam do nosso apoio e que nos dão lições de um aprendizado realmente em função da realidade maior que nós temos a nível do mundo. É escandaloso dizer que no Brasil de hoje nós temos 60.300 pessoas passando a condição de instabilidade alimentar, ou seja, algumas na condição de fome total. Então, enquanto nós não conseguimos melhorar tudo isso, eu creio que nós vamos realmente dizer que nós somos totalmente felizes. Então, procuremos ser felizes, eu creio que a extensão universitária, na medida em que tenhamos uma universidade diferente, ela pode realmente conduzir a essa alegria do aprendizado nosso. Muito obrigado e até a próxima oportunidade. Nós que agradecemos, Gurgel, sempre nos atualizando, nos corrigindo, nos ensinando e sempre aprendendo também com todos que participaram aqui hoje, né? Tem o Anderson Costa falando assim, que surgiu uma roda de conversa com a professora Ana Inês
da Federal do Rio de Janeiro, que esteve à frente do processo de implementação da extensão na universidade, lá no Federal do Rio de Janeiro. Excelente discussão. Uma grande experiência, nós conhecemos, André, essas experiências do Rio de Janeiro, aceitamos a sua sugestão e, se possível, faz contato conosco para a gente poder, quem sabe, articular essa conversa. Inclusive, vocês que estão participando, olha só uma fala importante aqui da Anelise Amaral, professora Anelise, da UTFPR, Paraná, né? 2 vizinhos. Faço parte de uma rede de extensão universitária internacional. Quero crescer nos diálogos com vocês. E nós também dialogando e aprendendo com você, Anelise, porque esse projeto tem essa intenção, né? Além do projeto de formação, que tem uma organização, que tem uma metodologia, tem processos em tempo real, né? Mediatizados, né? Ou mediados pela tecnologia, tem processo de discussão, de diálogo, e tem uma rede também que vamos criar em diálogo. Não vamos criar nenhuma rede impondo participação de ninguém. Uma rede gratuita, aberta, quem quiser discutir com seriedade a extensão universitária, mas vamos construir essa rede em diálogo com quem estiver participando do curso, e aí sim a gente abre, né, para outras pessoas. Então, o projeto aqui de formação quer realmente internacionalizar a reflexão, a discussão, até porque, né, Gurgel, a gente parte também das experiências pregressas da extensão na América Latina, na Europa, até chegar no Brasil. Então, queremos sim, estamos convidando, por exemplo, Gadotti, né, Gurgel, IPFs de outros países a participarem conosco, né? Tem várias sedes, vários países, o Instituto tem sedes em 18 países, né? Pessoas, instituições desse nosso conjunto de reflexões aí. Queremos fortalecer, e fortalecer a universidade significa fortalecer a escola pública também, significa fortalecer os movimentos sociais, dos quais, né, somos ativistas, somos militantes, como falou o Gurgel, não queremos jamais perder esse contato. Só quero agradecer, pedir desculpas pelo tempo, né, superamos aí mais de 20 minutos do tempo previsto, 22, mas estamos, né, em tempo, né. Plínio, coloca novamente, por favor, o contato para o próximo encontro, dia 20, né? E não deixe de se inscrever aí nessa formação. Contamos com o compartilhamento deste vídeo, contamos com vocês para fortalecer esse movimento, né? Extensão Universitária em Movimento, não é por acaso que tem esse nome. Grande prazer, né, com a Segadotti, com o Gel, gente bonita, com quem tenho certeza. A gente só aprende, né? Mas eles são docentes, então eles também aprendem com a gente, né? É sempre assim. Obrigado, meus queridos. Obrigado a todas e todos que participaram. Sintam-se abraçados. Todos nós. Valeu, mestre. Valeu, Janaína, Plínio, Bebê. Obrigado. Valeu, Rodrigo. Valeu.